E o programa Te Interessa hoje vai conversar com o advogado condominialista, um especialista em atender condomínios. Vamos conversar com o Dr. Breno de Oliveira Rodrigues. Tudo bem, Dr. Breno? Tudo bem, boa noite. Dr. Breno, atender condomínios é gratificante? Sim, com certeza, é bastante gratificante, ainda mais quando você consegue trazer soluções para os condomínios e resolver as controvérsias existentes entre eles, né? O senhor faz parte de um escritório grande que Sim. tem sede em São Paulo e que tem uma filial aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Sim. né? É um desafio, os problemas, ou geralmente, problema que tem na sede é problema que tem aqui. Quais são os principais problemas que existem aí nessa vida em comum nos condomínios? Com certeza, lá na matriz do escritório eles têm muito mais problemas, né, por estarem sediados em São Paulo. Mas, assim, os problemas, eles são comuns tanto na matriz como na filial. A gente tem os mesmos tipos de problemas, né? E quais são esses problemas, doutor? São variados, são problemas com cachorro, com inadimplência, com vizinhos mal educados, questão de relacionamento entre moradores, essas coisas. O que dá mais, o que causa mais processo? Tem bastante processo com relação à inadimplência, né? Tem processo com relação a injúria, difamação, morador falando mal do síndico, né? Morador falando mal de vizinho, essas coisas. Quando a gente fala em atendimento a condomínios verticais ou condomínios horizontais que costumam causar mais problemas e por quê? Olha, geralmente os problemas são comuns, tanto verticais como horizontais, né? Problema de relacionamento com vizinhos, cachorro, vazamento. São esses problemas mais comuns mesmo. Por exemplo, vazamento. Quando um vazamento ocorre no apartamento, no teto do apartamento, isso é obrigação, pode ser que seja obrigação do vizinho de cima, ou realmente o vazamento pode ser da pessoa. Como é que a pessoa detecta isso? Precisa verificar se o vazamento é na linha vertical ou horizontal. Explica. Vertical é a prumada dos edifícios, né? Certo. São as linhas verticais, o encanamento vertical. E na horizontal são as linhas que são de responsabilidade do morador. Então, vertical é responsabilidade do condomínio e a horizontal é do morador. Isso é regra? Da unidade, é uma regra. Certo, então horizontal... Horizontal é do morador. Vertical do condomínio. Do condomínio. Então, quer dizer, uma boa dica aí, vertical e horizontal, para ser observado, para saber de quem que é a obrigação de ressarcir, né? Isso é uma grande controvérsia que acontece também dentro dos condomínios, porque às vezes o morador surge o vazamento, aparece no teto, entendeu? E ele quer que o condomínio se responsabilize. Só que a responsabilidade é do morador de cima. E aí, quando a responsabilidade é do morador de cima, quando é com condomínio, eu acho que é mais fácil, porque fala com o síndico vai averiguar, ou pede para o zelador averiguar, e se dirime a questão. Agora, quando o caso é entre vizinhos, é bem mais complicado, né, doutor? Com certeza, aí é um problema entre as unidades, e que é aquele que se sentir lesado, entendeu? Precisa acionar o morador de cima para realizar o reparo. O síndico ele pode estar intermediando uma conversa entre as duas unidades. Mas não tem nada a ver Mas não é responsabilidade do condomínio. Certo. E com relação a vazamentos, tem muito processo? Acaba virando processo? Assim, não muito. Já aconteceram vários casos, sim, mas não tem muitos, não. A questão das garagens é sempre polêmica. Garagem também é um grande gerador de conflitos. Porque às vezes os visitantes adentram ao condomínio, né, visitantes da unidade, e estacionam seus veículos na vaga de garagem de outros condôminos. E quando acontece isso? O síndico ele tem que receber essa reclamação do morador que está incomodado, né, e advertir o morador que deu acesso ao visitante. E esse morador que deu acesso ao visitante, ele pode ser penalizado pelas regras do condomínio?
na verdade, o primeiro passo é dar uma advertência, né? Depende varia de condomínio para condomínio, porque se o síndico ele tem um bom relacionamento com todos, ele vai conversar, ele vai advertir de forma verbal, né? Agora, se ele não tem tanta assim, intimidade com o morador, uma advertência escrita basta. Sobre as advertências, é uma advertência ou são duas advertências antes de vir a multa efetivamente? Na verdade, a gente sempre manda uma advertência antes, que é para fazer um trabalho de um caráter educativo, certo? Ó, você infringiu a regra assim, assim, assado, entendeu? Então, caso você reincida na conduta, você pode sofrer uma aplicação de multa. Tá? Então, a gente manda as notificações nesse sentido. E aí, quando a pessoa é reincidente, a gente manda uma segunda notificação, que é uma manifestação prévia à aplicação de multa, onde o morador, que é reincidente, ele vai se justificar o porquê que ele está reincidindo na conduta, sendo que ele já foi advertido anteriormente. Então, a gente precisa dar esse direito de defesa ao infrator, né, para que ele possa se justificar e aí ele explicar ao condomínio o porquê que ele está infringindo a regra. O senhor não acha que é muita mão de obra para o síndico? Quer dizer, você está mudando para um lugar, aquele local ele tem a regra, né? Sim. Quem está mudando para lá tem que seguir a regra. Sim. E ainda ser advertido e depois notificado, e mesmo assim eles ainda ficam bravos, né, doutor? Sim, com certeza. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando os moradores mudam para o condomínio, eles não recebem a convenção e o regimento interno por parte da administração do condomínio. Então, eles acabam não sabendo das regras do condomínio. E aí, isso é um trabalho para a assessoria jurídica fazer esse trabalho de educação, entendeu? Certo. A questão de depredação é muito comum nos condomínios? Sim, acontece. Que caso que o senhor se lembra, assim, que o senhor achou um absurdo, entendeu? Quebra de espelho de elevador, por exemplo, quebra de lixeira de salão de festa, essas coisas acontecem. Utensílio doméstico, essas coisas, geladeira, quebra, né, danifica. Quebrar a geladeira? Sim, já aconteceu já de condomínios serem lesados, né, com seus bens por conta desse tipo de dano. Adolescente e criança causam muito problema Bastante, nos condomínios? Bastante. Que tipo de problema? Geralmente, as crianças chegam em casa e descem para as áreas comuns para brincar com os outros vizinhos. E lá eles ficam, né, fazendo arte, incomodando outros vizinhos. E assim, o síndico ele começa a receber reclamação dos vizinhos, né, de outros moradores, a respeito daquelas crianças que estão xingando, estão fazendo barulho, estão incomodando, estão... E aí, ele pode advertir os pais? Sim, com certeza. Criança pode ficar sozinha? A partir de que idade em área comum? A gente vê criança, às vezes, abaixo de 5 anos, sem acompanhamento de pai, mãe ou responsável. O ideal é não permitir a criança desacompanhada nas áreas comuns abaixo de 12 anos. Né? Já para evitar qualquer tipo de reclamação. Problema também, né? Tá, e caso essa criança esteja desacompanhada, seja menor de 12 anos, esteja desacompanhada, o pai pode ser notificado ou não? Sim. Ou é um excesso de zelo por parte do síndico? A gente já fez várias notificações nesse sentido para pais que chegam do trabalho e despacha o filho lá para baixo. Então vai incomodar lá embaixo. Vai incomodar lá embaixo e aí a gente recebe muitas reclamações, né, de moradores e o síndico passa para a assessoria jurídica para estar fazendo essas notificações, né? Hoje, a maior parte dos condomínios, elas têm uma unidade de mercadinho, né? Para se abastecerem. É comum furto nesses mercadinhos e qual é a responsabilidade do condomínio em relação a essas unidades comerciais? É assim, precisa verificar muito bem o contrato entre o condomínio e a empresa do mercadinho. Né? Porque o condomínio ele não é responsável pelo comércio. Pelo furto. Certo. Então, acontece, é comum. Então, no caso, a empresa que tem uma unidade tem que se precaver com câmeras. Com câmeras de segurança. E a identificação fica por conta do síndico. Isso.
sempre fornecer o cadastro atualizado dos proprietários e moradores. Tá, e que tipo de penalidade uma pessoa que for identificada, seja maior ou menor de idade, o que pode ocorrer? Então, quando é menor de idade, o pai é responsável, né? Agora, quando for maior de idade, aí, se tá tendo furto dentro do mercadinho, a postura do síndico é comunicar à empresa de conveniência, né, o mercadinho, ou então o mercadinho entrar em contato com o síndico para obter informações sobre quem é o indivíduo, quem é a pessoa, para ele poder fazer um boletim de ocorrência por furto, né? Boletim de ocorrência por furto, normalmente. Já aconteceram vários casos de pessoas que respondem hoje criminalmente por conta de furto em mercadinhos. Eles simulavam as compras, né? E não pagavam pelos produtos. E advogado, no caso, advogado condominialista é acionado quando ocorre isso ou não? Não, nunca não, né? Não aconteceu, porque geralmente é um problema que envolve o mercadinho e o morador, né? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter quando ela adquire um imóvel no condomínio ou ela loca um imóvel no condomínio? Qual que é o tipo de responsabilidade que tem o proprietário e o locatário com relação às regras? É que assim, o proprietário, o condomínio, ele tem uma relação civil com o condômino, que é o proprietário da unidade. Certo. E o proprietário tem outra relação civil com o inquilino, o morador. Certo. Que é uma relação de locação. Que é uma relação comercial. Isso. E aí, o que acontece? O morador, o proprietário, ele responde pelo que o morador da unidade, o visitante ou o prestador de serviço fizer de errado dentro do condomínio. Então, quer dizer que a responsabilidade do proprietário, ela é enorme. Ela é enorme. Ela nunca deixa de existir, entendeu? Tá. Quer ele esteja ocupando o imóvel ou outra pessoa. Quer ele esteja residindo ou não no imóvel. Ele sempre vai ser responsável pela unidade dele. Com relação a essa responsabilidade, vamos falar agora sobre pagamentos. Qual que é o percentual de inadimplência hoje das unidades condominiais aqui em Campo Grande? Hoje varia em torno de 15%, 14%, nessa faixa de alto, 13% hein, a 15% dos condomínios, no geral, tem problema de inadimplência. E como é que isso é resolvido? Isso aí ele pode ser resolvido com uma cobrança efetiva, né? Você precisa... Tem gente que dá muito trabalho para receber? Tem vários imóveis que chegam aí até a leilão, por conta da inadimplência. Qual que é uma dica que o senhor pode dar com relação a isso? Para não deixar virar uma bola de neve. A partir de quanto tempo já deve ir para uma cobrança? Precisa fazer uma régua de cobrança bem pré-definida, né? O que é essa régua de cobrança? A régua de cobrança é o período de cobrança extrajudicial que envolve o inadimplente, né? Então, vamos supor, o condomínio ele pode iniciar a cobrança extrajudicial a partir de 30 dias do vencimento do boleto. Certo. E aí, ele fazer essa cobrança durante 60 dias. Então, do 30 ao 90 dias faz a cobrança extrajudicial. E a partir de 90 dias... Extrajudicial, telefonema, SMS... O senhor está devendo... Isso. Está em tanto valor... Mensagem de WhatsApp, e-mail, entendeu? Tá. Síndico e advogado, pode fazer desconto? Porque às vezes a pessoa... eu pago só se for com desconto. Não. Ou tem que seguir a regra? Não. O condomínio não pode dar desconto a nenhum inadimplente. Se o síndico ele conceder algum desconto a um inadimplente, ele pode ser obrigado a vir a devolver o desconto que ele deu para esse inadimplente. Vai ter que devolver o dinheiro? Devolver para o condomínio. Certo. Tá? Então, porque esse valor, ele é do condomínio, ele não é do síndico, ele não pode disponibilizar desconto. Você não pode dar desconto numa coisa que não é sua, né? Sim, precisaria de uma assembleia para que os moradores autorizassem esse desconto. E nunca ninguém autoriza, porque senão ia ser muito fácil ser inadimplente, né, doutor? Com certeza. Eu quero desconto, quero pagar 30%, 40%. Sim. Essa barganha ia ser bem complicada, né? Porque não é justo, né? Para um morador não ter desconto e para outro ter desconto. Né? Hoje o senhor tem um grupo de WhatsApp aqui,
que é o Universo Condomínio, que reúne mais de 260 síndicos de Campo Grande, Sim. né? Então, de horizontais, verticais, Empresariais. Enfim, qual que é o problema em comum que o senhor diagnostica pelo que vocês conversam, pelas reclamações? Assim, o problema mais assim que a gente identifica, né, mais comum, é a questão da relação de prestador de serviço, indicação de prestador de serviço. Todos tiveram algum problema com algum prestador de serviço. Prestador de serviço é complicado em Campo Grande, né? Isso, prestação de serviço é complicada nesse segmento do mercado de condomínios. Tem que ter muita indicação. Sim, a gente... Tá, qual que é o critério? Por exemplo, num grupo de WhatsApp, a gente jamais deve falar que um prestador de serviço foi ineficiente, né? Sim, o que chato você recomenda? A pessoa falar no particular, né? Chamar no privado e dizer o porquê que não falar, indica aquela pessoa, né? Essa pessoa eu não indico porque houve problema assim. Teve um histórico, né, negativo que... se você quiser pegar, aí fica já é o seu... Fica a seu critério. Tô te alertando, né? Mas assim, no geral, grupos de condomínio, mesmo não sendo um grupo seleto de síndicos, grupos de condomínio de moradores em geral, o indicado é não falar mal de ninguém, né? Com certeza. Se porventura alguém chegar a falar mal de um vizinho... E o que é falar mal? Vamos começar por aí, né? Ofender o vizinho, ser deselegante, alguma coisa, pode ser responsabilizado por injúria, calúnia, difamação. E pode gerar custo... Pode sofrer uma ação, reparação né? civil. Ser obrigado a indenizar essa pessoa que se sentiu ofendida. Essa questão dos grupos de WhatsApp, ela é melhor ou é pior? O que o senhor orienta? O grupo ficar em silêncio e deixar só para mensagens de recado quando o grupo é de um condomínio? Assim, o WhatsApp ele é uma ferramenta que, se ela for bem utilizada, ajuda muito a gestão do condomínio. Então, por exemplo, a recomendação que a gente dá é para que somente os administradores do grupo falem no grupo. Se deixar aberto para que os demais vizinhos deem os seus pitacos, façam comentários, aí ele pode perder o grupo. Gera muita briga, Gera muita briga, controvérsia e reclamação e ninguém chega a lugar nenhum, ninguém chega a lugar nenhum. Porque não é num grupo de WhatsApp que você vai resolver um problema, só serve para causar... Acaba fomentando, às vezes. Fomentando uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. E já teve caso, assim, das pessoas saírem em vias de fato por começar alguma confusão em grupo? Já aconteceu, de ter uma discussão em grupo de WhatsApp entre moradores e eles se encontrarem na academia do condomínio e saírem às vias de fato. E aí, doutor? É lamentável, né? A questão dos animais de estimação também é uma situação que traz problemas em condomínio, né? Então, o cachorro, geralmente, aquele cachorro que fica latindo sem parar, quando é deixado sozinho pelo tutor. Quais são as situações mais comuns aí com relação a pet? Então, as reclamações mais comuns são latido de cachorro, que são reclamações de barulho e perturbação de sossego, né? Ainda mais aqueles animais que ficam sozinhos no apartamento, né? Então, eles causam essas reclamações de barulho e perturbação de sossego. A questão da forma de condução desses animais também gera controvérsia, porque focinheira. A forma de carregar, porque tem convenções que exigem que o animal doméstico saia no colo, entendeu? Tem posicionamentos dos tribunais que exigem que o animal saia no chão, com coleira e guia, né? E aqueles animais de raças mais ferozes devem sair também com focinheira. Mas o que prevalece? É a convenção e o regimento do condomínio ou o entendimento jurídico? O que prevalece? O posicionamento dos tribunais, que assim, a norma, ela evolui com o tempo, né? Então, a convenção ela também precisa ser atualizada, a convenção e o regimento. Mas e quando não é? Aí fica pelo entendimento do juiz? Aí deve ser aplicado o posicionamento dos tribunais, que é o entendimento mais atualizado, né?
Certo. Tem casos, assim, de ataque de animais, ter atacado morador, causado danos. Ah, sim, com certeza, porque às vezes o animal tá saindo do elevador e ele assusta com um outro morador que tá entrando no elevador. E aí, para defender o dono, né, ele ataca ou aquele outro vizinho, né? Isso é outro problema, Esse né? é outro problema. Por isso que animais que tenham esse tipo de perfil precisam andar com focinheira. E a gente também não pode dizer, o meu cão não atacaria, né? Porque o animal é irracional, né, doutor? O E de animal, repente, ele numa determinada situação que ele não está acostumado, sim, ele pode ele é reagir de uma irracional, forma né? adversa, né? Já aconteceu de... Eu tive um caso, há uns tempos atrás, que o animal, ao sair do elevador com a focinheira e com a coleira, atacou um animal de outra raça que estava entrando no elevador. Então, eles se estranharam ali. E a briga foi no e elevador? a briga foi fora do elevador. No hall? No hall. E aí, como é que ficou? Então, na época daí, o dono do animal que atacou, ele arcou com todo o tratamento veterinário do animal que sofreu o ataque, né? Mas ficou tudo bem? Ficou em partes, né? Porque daí um outro morador entrou com ação na justiça para obrigar que os animais domésticos saíssem no colo, entendeu? Só que aí não tinha como fazer isso, porque era o posicionamento dos tribunais para ele sair, né, dos elevadores com coleira e guia. Aí depende da visão de cada juiz, né? Do entendimento do juiz. Doutor, um caso que o senhor considera interessante envolvendo moradores. Briga... Condôminos antissociais. Isso. Então, eu já vi casos, assim, mais de barulho e perturbação de sossego, né? Então... Acaba gerando expulsão? Já teve casos onde esse morador ele foi advertido, multado, várias vezes, e aí o condomínio até chegou a pedir a expulsão dele, porque a penalidade já não tinha mais efeito, entendeu? E ele pagava e no outro final de semana fazia tudo de novo. Então eles entraram na justiça pedindo a expulsão dele do condomínio. Ele ia poder alugar, ele ia poder vender o apartamento, emprestar, né? Mas não utilizar. Não morar. Certo. E aí fizeram um acordo, entendeu? E ele se mudou de lá e pagou as multas. Mas e situação inusitada envolvendo janelas. Janelas. Questão de fachada, né? Questão de fachada e questão de moradores se incomodar com os moradores que enxergam. Sim. Isso aí já aconteceu também. Às vezes os moradores acabam se esquecendo que vivem em condomínio e trocavam de roupa na sala, andavam nus pelos cômodos, e os vizinhos do bloco da frente acabavam vendo aquilo e se incomodando, né? Já aconteceu? Já aconteceu, a gente teve um caso de uma moça que ela não tinha cortina nas janelas. E trocava de roupa. Trocava de roupa, andava nua pelo apartamento e a vizinha da frente se incomodou porque ela era casada e o marido dela via sempre. O marido dela gostava de ficar observando a janela. Acredito que sim, né? E aí, o que aconteceu? Como é que você pede para a vizinha para usar roupa então, dentro da casa dela? O síndico ele tem que agir com bom senso, né? Conversar de forma natural, mas né? Pela legislação, ninguém é proibido de andar pelado dentro de casa, né? Mas aí morar em condomínio requer bom senso. Então, ela propôs para a moradora colocar uma cortina, porque talvez ela não estava se atentando, mas estava tendo reclamações. Tudo no âmbito das possibilidades, né? Sim. Se você não se importar, é melhor colocar uma cortina, porque daqui fica complicado. Tá tendo reclamações, entendeu? E então, assim, isso chegou até mim, né? Queria ver com você Que situação, hein, doutor? De buscar uma solução para isso, né? Porque senão eu vou ter que te advertir, vou ter que, né? Então, e teve solução? A cortina foi a solução? Ela instalou. Ela instalou a cortina? Instalou a cortina. Ela pediu para o zelador instalar a cortina. Mas qual outro caso que o senhor se lembra, assim, que foi uma situação inusitada que... assim, a mais que eu me lembro agora é só essa mesmo. Da cortina. Da cortina.
Um caso desse eu nunca tinha pego, né? Mas chegou para mim essa consulta. Quando chega essa consulta, o senhor acha que a pessoa está até brincando, né? Assim, até que não, porque eu acredito que aconteça mesmo, né? Mas que às vezes as pessoas acabam esquecendo que moram em condomínio e ficam distraídas e não se atentam para isso, né? Sim. Questão de lixo. Lixo também é um problema em condomínio e por quê? Sim, tem questão. Já chegou para mim algumas questões relacionadas ao lixo. Moradores, ao invés de levar o lixo na lixeira lá, né? Que fica lá embaixo, deixam no hall. E isso causa mau odor e reclamação, porque infesta no hall inteiro, né? Então já teve reclamações assim. Vizinho colocando lixo na porta do outro, já teve? Não. Não? Não na porta, mas ele coloca na porta dele, né? Por exemplo, eu sou morador de uma unidade, eu tiro meu lixo e jogo na sua porta. Na minha porta, para que o zelador pegue. Ao invés dele levar até Isso pode? Lixeira. Não é obrigação do zelador, né? Tá, e quando envolve funcionários nessa questão de lixo, tem que pagar adicional? Pode sofrer o risco de caso não pague, então quer o dizer empregado ele pode reclamar o pagamento de insalubridade. A pessoa que é bem folgada, que não quer nem levar o próprio lixo na lixeira, ela tem que ficar consciente que ela pode pagar bem caro depois, né? O condomínio pode sofrer uma ação aí, uma reclamação trabalhista, onde o funcionário ele pode pedir o pagamento do adicional de insalubridade. Doutor, outro problema que foi levantado esses dias foi a questão da utilização da direção perigosa dentro dos condomínios. Sim. Como é que o senhor vê isso, essa questão? Abuso de excesso de velocidade, pessoas não habilitadas dirigindo, adolescentes ou crianças dirigindo, enfim. Então, salvo engano, o Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece uma velocidade máxima dentro de condomínios que é de 30 por hora. Eu não tenho certeza se é 30. Mas, assim, o condomínio ele pode estabelecer 20, entendeu? Porque a regra interna é ele que determina. Então, se passar por uma assembleia que ao invés de 30 é 20, ele pode fazer isso. Ultrapassou isso. Pode advertir e multar. E a questão, quando é feito por menores? Então, também pode advertir o responsável legal. Dentro de condomínio, vale as regras de trânsito também do Código Nacional de Trânsito? Tem uma disposição no Código de Trânsito que a legislação de trânsito ela é aplicável dentro de condomínios. Então, qualquer coisa que fuja à legislação nacional de trânsito também é passível de multa? Sim. Com relação à entrada ou acesso nos condomínios, obrigatoriedade por meio de apresentação da CNH? Apresentação da CNH não vencida. É uma regra que pode ser exigida pelo condomínio. Pode ser exigido. Pode. Então, isso aí não... Por exemplo, eu tô com a carteira vencida, eu chego num condomínio para visitar alguém que mora no condomínio. Eles só aceitam CNH. Na hora de apresentar a CNH na portaria, caso ele veja que a carteira esteja vencida, ele pode barrar a minha entrada pelo condomínio. Então, isso não é passível nem de reclamação? Não. O condomínio... Tá certo, o condomínio está certo de agir assim. O condomínio pode atuar dessa forma. E já entraram com alguma ação com relação a isso ou não? Eu me senti privada no meu direito de ir e vir, porque eu só posso entrar. Eu não me lembro, eu não vi, aqui em Campo Grande, eu não vi nenhuma ação nesse sentido. Eu já vi reportagens que um condomínio exigiu a CNH e a pessoa se sentiu desmerecida, vamos supor, né? Constrangida. De ter que apresentar a CNH. Entendeu? Mas a uma regra... É um documento, né, doutor? Sim. O que o senhor considera infração grave dentro de um condomínio? Agressão a vizinhos, né, furto provocado por moradores em face de outras unidades, né? Isso aí é uma infração grave. Alta velocidade dentro das vias do condomínio também é uma infração grave. Falando ainda de agressão ao síndico. Agressão ao síndico. Também. Falando ainda sobre automóveis, né? A questão dos carros
movidos à eletricidade. Sim. Os carregadores ainda não têm uma regra Ainda não tem uma clara, regra né? pré-definida. Tá. Isso. Como é que funciona isso na prática? Pode botar em subsolo? Aquilo lá não corre risco de explodir? Como é que funciona isso? Em São Paulo, eles estão aprovando uma regra que prevê um distanciamento entre cada medidor, né? Certo. Então, tem um espaçamento mínimo entre esse medidor, né? Que precisa ser respeitado para recarga dos veículos elétricos. No caso de Campo Grande, Ainda não tem notícia nenhuma. não chegou nada ainda, porque sempre essas questões vêm de lá para cá, né? Certo. E ainda não temos ainda uma regra específica que oriente os condomínios hoje em Campo Grande com relação à recarga dos carros elétricos. Doutor, com relação a condomínios que não têm regras, que não têm as suas regras estabelecidas, qual que é a orientação do senhor? Porque eu acho que é muito difícil gerenciar um local onde não tem regras estabelecidas, né? O condomínio que não tem regras, ele tende a ser desvalorizado, porque vira uma bagunça, né? Então, por menor que ele seja. Por é um menor que condomínio ele de seja, 5 casas. Precisa ter uma regra pré-definida. É um predinho de 2 andares. Precisa ter sua regra pré-estabelecida, porque senão descamba, né? E como é que faz para estabelecer essa regra? Precisa organizar a convenção, elaborar a convenção do condomínio, elaborar o regimento interno, né? São essas normas condominiais que vão reger a vida em condomínio daquela comunidade específica. Quando não tem essa regra específica, qual é a legislação que rege? Código Civil? O Código Civil, essa parte de direito edilício, ela está prevista no Código Civil. Então, caso não tenha uma convenção ou regimento, as pessoas têm que se socorrer ao Código Civil. Doutor, nosso tempo está acabando, nossa meia hora já passou rapidinho, é muita coisa para falar. Se o senhor tivesse que dar um conselho aí para quem gerencia as unidades habitacionais aí, para os síndicos, para os subsíndicos, para os administradores, o que o senhor diria? Eu recomendaria agir sempre em prol da coletividade e sempre com bom senso. Os condomínios, eles precisam ter uma boa administradora, uma boa assessoria jurídica, um bom engenheiro civil. Então, para poder avaliar a questão de estrutura. Avaliar a questão da inspeção e da manutenção predial, entendeu? A boa administradora que vai fazer a administração do condomínio. A assessoria jurídica vai fazer a parte do contencioso do condomínio e a parte da cobrança dos inadimplentes, entendeu? Então, o ponto principal da questão ter esse tripé. É ter esse tripé. Esse tripé. Essa é a chave hoje você ser síndico sem ter esse acompanhamento desses profissionais, assim, eu vejo como sendo uma loucura. Conversamos hoje, então, aqui no Te Interessa, com o Dr. Breno de Oliveira Rodrigues, que é advogado condominialista. Dr. Breno, agradeço muito a presença do senhor aqui conosco, né? E com certeza o senhor vai voltar para falar mais sobre regras que regem os condomínios. Até a próxima quarta-feira.